Bom dia. Nós estamos começando hoje uma matéria nova chamada Alachot Deot. Essa matéria está no livro do Rambam, livro este chamado Mishnei Torah. Esse livro do Rambam chamado Mishnei Torah, ele se divide em 14 partes. Um dos trechos deste livro, o Rambam dedica alguns capítulos que ele chama eles de Alachot Deot. Significa conduta, comportamento, caráter das pessoas que normalmente habitam neste mundo. E é lógico que o Rambam traz as recomendações do caminho correto de acordo com o que a Torá entende. Antes de nós começarmos propriamente dito o capítulo, vejam as letras pequenas em cima, aonde está escrito Yesh Bichlalan Ahat Etzre Mitzvot. Dentro desses capítulos tem 11 mitzvot, diz o Rambam. Hamesh mitzvot aseh, 5 mitzvot positivas, Veshesh mitzvot lot aseh, e 6 mitzvot do lot aseh. E ele agora enumera quais são essas 11 mitzvot que vão ser tratadas dentro destes capítulos. Primeiro, Lehidamot Bidrachav, nos assemelharmos a Kadosh Baruch Hu nos seus caminhos, na conduta que a Kadosh Baruch Hu tem com sua humanidade. Em primeiro lugar, isso nós aprendemos do Pasuk, Vehalachta Bidrachav. A Torá diz, caminharás nos mesmos caminhos de Hashem. E o Talmud nos diz alguns exemplos. Ma'u Hanun, af ata Hanun. Hashem é piedoso, seja piedoso. Ma Hashem Rahum, ele é misericordioso, seja misericordioso. Quer dizer que existe uma mitzvah na Torá de nós nos assemelharmos dentro do que um ser humano pode a Kadosh Baruch Hu. Essa é uma das 11 mitzvot que estão nestes capítulos. A segunda, a primeira página. Leidabek beyodav, estarmos próximos aos que conhecem a Torá de Hashem. Na Torá está escrito que nós temos que estar devukim ba Hashem, estarmos colados, estarmos ligados com Hashem o tempo todo. Os nossos Chachamim perguntam, mas a Kadosh Baruch Hu é Esh Ochlahu, Kadosh Baruch Hu é como se fosse fogo, como que nós podemos estar próximos a Ele? Responderam os nossos Chachamim que nós temos que lidabek bidrachav, lidabek beyodav, estarmos próximos a estes que sabem a Torá de Hashem. Quer dizer, estarmos próximos a Talmidei Chachamim. Essa é a segunda mitzvah citada aqui. A terceira, Le'ehov et Ra'im, amar o próximo. A quarta, Dalet, eu estou lendo as letras pequenininhas do prefácio, lá em cima. Le'ehov et Agerim, amarmos esses que se converteram para o judaísmo verdadeiramente, porque entenderam ser esta a religião verdadeira e querem estar próximos de Hashem, e como dizem Chachamim, estar tahat kanfei ha-Shekhinah. A quinta mitzvah, shelo lisno acherim, não odiar o próximo. A sexta, lehochiach, repreender o próximo. A sétima, shelo lehalbin panim, e não envergonhar o próximo. A oitava, shelo le'anot umlalim, não fazer sofrer pessoas coitadas. A nona, shelo lehaloch rachil, não falarmos lashon hara. A décima, lo linkom, não acharam? Não acharam? Sim, em cima, antes de começar as letras grandes, são as mitzvot que normalmente vão ser tratadas nos capítulos. Eu estou na décima, Shelo ninkom, não nos vingarmos, Shelo nintor, não guardarmos rancor. Se vocês percebem,
Todos esses assuntos, nós já estudamos eles aqui. Mas, vocês estão vendo que o Rambam tem nada mais, nada menos do que 7 capítulos para isso. E vão ver, existe um conceito muito importante chamado En Betamidrash Belo Hidush. Não existe estudar sem que a pessoa sempre encontre um enfoque novo, sem novidades. E nós vamos ver que no Rambam aqui, quando ele fala sobre esses assuntos todos, na verdade, entre esse livro grande do Rambam chamado Mishnei Torah, esta parte que é chamada Alachot Deot é uma das partes essenciais do Rambam. Rambam fala nessa obra dele sobre toda a Torá. Diferente do Shulchan Aruch, o Shulchan Aruch ele se restringe unicamente às halachot vigentes nos nossos dias. O Rambam já fala sobre Bet HaMikdash, já fala sobre os korbanot. No Shulchan Aruch não tem essas halachot. As halachot depois de vinda do Mashiach não estão no Shulchan Aruch, mas o Rambam aborda todas essas halachot. A palavra deot significa mentalidades, caráter, conduta. Tudo isso está dentro da palavra halachot deot. Essa é uma das coisas mais famosas do Rambam, onde as senhoras vão ver que tem coisas extremamente interessantes que nós já tocamos nelas, mas o Rambam sempre tem alguma coisa a nos acrescentar. Perek Rishon, ele faz primeiro uma definição. Eu começo agora as letras grandes. Deot harbe yesh lekol echad ve'echad b'bnei Adam. Os seres humanos têm várias mentalidades, várias formas de pensar. Vezo meshuna mizo urhokam mimenu yoter. E as pessoas são muito diferentes uma da outra. E muitas vezes a forma de pensar das pessoas é 2 extremos. Como ele diz, urhokam mimena beyoter. Uma forma de pensar pode ser extremamente o extremo de uma outra forma de pensar. Vocês estão vendo que o Rambam era realista. Ele sabe que existem várias mentalidades, existem várias formas de pensar. E o Rambam vai tentar nos ensinar como se convive com isso. Ok, então eu não vou conviver com uma pessoa que tem uma forma de pensar totalmente extrema da minha. Como que a gente concilia esta forma de viver? Nós temos que viver, e temos que viver de uma forma com harmonia em relação às pessoas. Diz o Rambam, Yesh Adam Shubal Hema. Tem pessoas que elas são nervosas. O que? Nós vamos deixá-las assim? Elas não precisam consertar isso? Elas não precisam corrigir isso? Por enquanto o Rambam não fala sobre isso. Depois ele vai detalhar. Koesh Tamid. O que ele chama de Bal Hema? Um sujeito que sempre fica nervoso. Não é uma pessoa que a cada 2 meses, sim, fica uma vez nervoso. Depois nós vamos ver se é correto ficar nervoso, inclusive, a cada 2 meses. Certeza que não é correto ficar nervoso sempre. Por isso o Rambam chamou ele Baal Hema. Como se a característica, a origem dessa pessoa é o nervosismo. Koes Tamid. Ele está sempre ficando nervoso. Viesh Adam Shedato Meyushevet Alav. Tem pessoas mais tranquilas. Rambam chama isso de Dato Meyushevet Alav. Por quê? Porque uma pessoa que fica nervosa, a pessoa sai fora de si. Quando ele sai fora de si, não é ele. Por isso, o Rambam chama uma pessoa tranquila de uma pessoa que as ideias dele estão sempre bem equilibradas. O que nós chamamos em português não é um pavio curto. Esse é o extremo. Ele nunca fica nervoso, por mais que a coisa seja intolerável, que mais possa enervar outras pessoas, a ele isso não enerva. Este último, se ele ficar nervoso, ele vai ficar nervoso em tantos anos, uma única vez. É um extremo, porque o outro ficava nervoso sempre. O Rambam não nos disse ainda
qual é o caminho correto. V'yesh adam shu gevah lev beyoter. Tem uma pessoa que é extremamente orgulhosa. V'yesh shu shefal ruach beyoter. Tem um outro extremo, os dois extremos, que ele é extremamente humilde. V'yesh shu ba'al ta'ava. Lo tisba nafsho mehaloch beta'avata. Tem uma pessoa que o tempo todo quer as coisas, mas nunca ele fica satisfeito com nada. V'yesh shu ba'al lev tahor me'od. O Rambam diz que o contrário desta pessoa é uma pessoa que tem lev tahor, tem o coração puro. Ele não deseja nem sequer as coisas mínimas para a sobrevivência da pessoa. Isso também é um extremo. ויש בעל נפש רחבה, ולא תשבע נפשו מכל ממון העולם. Tem uma pessoa, esse conceito nefesh rehava é dito em relação a Bilam. A Mishnah em Pirkei Avot diz: vem haver a diferença entre os alunos de Abraham Avinu para os alunos de Bilam. Uma das definições de Bilam, nefesh rehava, que quer dizer, ele não fica satisfeito com quanto que ele tenha dinheiro, ele nunca está satisfeito. Kenyan sheneemar, como disse Shlomo HaMelech, Ohev kesef lo yisba kesef. Uma pessoa que gosta de dinheiro, ele nunca vai ver o fim disso. Ele nunca vai ver que chega um momento que é suficiente. Veyesh mekatzer nafsho, shedayo afilu davar me'at shelo yaspik lo. E tem pessoas que se satisfazem, inclusive, com uma coisa mínima, que nem sequer é o suficiente para o seu sustento. Ele não corre em busca do que ele precisa. Não está se falando de um preguiçoso aqui, sim? Não é essa a definição. Agora sim, tem uma pessoa que é avarenta. Um sujeito que faz-se sofrer, ele tem dinheiro, mas ele faz-se sofrer porque ele economiza, junta, mais um pouco, e vive numa dificuldade imensa sem que ele precisasse viver nessa situação. É evidente que esse sujeito não é um sujeito racional. Não é isso que a Torá quer, que a gente viva dessa maneira. Tem pessoas que esbanjam, e elas gastam tudo sem consciência nenhuma. Diz o Rambam, já te dei alguns exemplos, vou te dar mais alguns exemplos, mas saiba você que todos os temperamentos são diferentes de uma pessoa para outra. Pode ter um extremo e pode ter outro extremo. Repito que ainda o Rambam não nos disse qual é o caminho que nós temos que optar. Kegon meholel veonen. Tem uma pessoa que é extremamente alegre e tem uma pessoa que é extremamente tristonha. Tem uma pessoa que lá é extremamente avarento e tem uma pessoa que é extremamente esbanjador. O sujeito shua, extremamente mão aberta. Tem uma pessoa que é achzari, pessoa que é cruel. Tem outro que é misericordioso. Tem rach levav, tem pessoas que não têm muita coragem. E tem outras ve'amitz lev, tem muita coragem. Ve'kayotze bahem. Até aqui o Rambam apenas definiu os vários exemplos de vários temperamentos que as pessoas podem ter. Até aqui alguma pergunta? Parágrafo B. Eu estou no finzinho da página agora. 2 linhas antes de terminar essa página. ויש בין כל דעה ודעה רחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות. Diz o Rambam, entre essas ideias que foram citadas de 2 extremos, existem temperamentos que estão no meio do caminho. Zoro Hokamizu quer dizer, vamos pegar o primeiro exemplo, o Kaas, o nervosismo. Ele citou 2 extremos, um que é extremamente nervoso e outro que é extremamente calmo. No meio, vamos supor que de 1 a 10 tem 5. Agora, 5 é o justo meio, mas tem, por exemplo, 2.
Ele não é tão nervoso, mas ele está no número 2. Tem um outro que é extremamente tranquilo. Ele não está no meio, que é meio tranquilo, ele está no 3. Então diz o Rambam que mesmo nesses temperamentos, não existe só uma linha demarcatória que é os 50%. Vamos supor, de 1 a 10, tem um que se aproxima do nervoso, menos 2 pontos. Outro se aproxima do tranquilo, menos 2 pontos. Vechol hadeot, yesh mehem deot shem la'adam mitchilat briato letvi teva gufo. E todas essas características, tem pessoas que têm isso desde o seu nascimento, como a gente podia chamar isso de genético, certo? Pessoas nasceram dessa maneira, mas então tem que morrer assim. O cara nasceu super nervoso, tem que morrer super nervoso? Isso vamos ver, como que o Rambam vai nos dizer. ויש מהם דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר משאר הדעות. Tem pessoas que não nasceram com esse temperamento, mas são muito fácil de assimilar este ou aquele temperamento, seja ele bom, seja ele negativo. ויש מהם שאין לאדם מתחילת בריאתו. Tem temperamentos que a pessoa não nasceu com isso, como que isso chegou até ele. אלא למד אותם מאחרים. Ele conviveu com pessoas e acabou aprendendo deles isso. A natureza dele não é essa, tanto no positivo como no negativo. Se você vive com pessoas positivas, você acaba assimilando. Você não nasceu com uma natureza, por exemplo, extremamente ser um sujeito benevolente. Mas se você conviver com pessoas benevolentes, você vê que as pessoas fazem o bem, as pessoas se preocupam com os outros, as pessoas estão dispostas a dar tzedakah dentro das suas possibilidades. Vamos supor que você não nasceu com isso, mas você acaba assimilando, porque você vive numa sociedade em que ela acaba te ajudando ou te atrapalhando. ויש מהם שאין לאדם מתחילת בריאתו, אלא למד אותם מאחרים, או שנפרע להם מעצמו לפי מחשבה שעלתה בליבו. Ou ele não nasceu assim, ele não sofreu influência dos que estão ao seu arredor, mas ele próprio refletiu, pensou, raciocinou, calculou e chegou à conclusão que é correto ser assim. Ou se chamar Shezu Adea Tovalo. Ou ele ouviu de alguém, sabe de uma coisa? Acho que combina com você ser assim. Diz, combina comigo? Então vou tentar, vou ver. O bara uililech. Alguém falou para ele, sabe, combina com você ser assim. Seria interessante se você fosse assim. Ele foi se habituando, até que isso se tornou parte integral da sua personalidade. Existe um conceito chamado Teva Sheni. Existe a natureza, que a pessoa nasceu com ela. O Rambam disse que é um dos casos, que a pessoa tenha nascido com essa natureza. Ou ele não nasceu com essa natureza, ele conviveu com pessoas que têm essa natureza positiva e ele assimilou. Ou alguém um dia falou para ele, sabe de uma coisa? Eu estou olhando para você, o seu perfil seria extremamente correto se você fosse assim. Ah, é? Então eu vou lá, vou estudar o assunto, vou procurar aprimorar a minha pessoa, e ele chega lá. Em todos esses casos, a pessoa pode adquirir um conceito chamado Teva Sheni, uma segunda natureza. Quer dizer, não necessariamente que a pessoa precisa continuar com a mesma natureza que ele tem. Nós estamos falando tanto positivo como negativo. Depois o Rambam vai falar que o meio ambiente, muitas vezes ele é favorável, mas muitas vezes o meio ambiente é totalmente não favorável para o desenvolvimento positivo da pessoa. Às vezes a vida se encarrega de mudar a pessoa, o caráter da pessoa. Sim, mas isso ele está sendo carregado, ele não está trabalhando. O que nós precisamos, está obrigado a mudar. O que nós precisamos, isso seria o correto e o ideal, é trabalharmos a nossa pessoa. Muito bem. Pois vejamos o Saif Gimel.
שתי קצוות הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ודעה אינם דרך טובה. Os dois extremos não é o positivo. Nós vamos prestar atenção, antes de vocês me questionarem, porque isso vai aparecer aqui, onde o Rambam vai excluir duas características que o meio termo, ou o caminho intermediário, não é bom. O nervosismo e o orgulho. Agora ele está apenas preocupado em definir as coisas. Ele nos citou que existem várias características dos seres humanos. Um extremo, a outra outro extremo. Tem pessoas extremamente nervosas, tem pessoas extremamente tranquilas. Tem pessoas extremamente benevolentes, tem pessoas extremamente avarentos. Agora diz o Rambam o seguinte: Shtei ketzavot arechokot zu mizo, dois extremos distantes um do outro, shebechol de'a vede'a, em cada uma dessas características, enam derech tová, não é o caminho correto. Ve'en ra'ui la'adam lalechet bahem, ve'lo lelamedam le'atzmo, não é correto que a pessoa siga esse caminho, e não é correto que a pessoa assimile, aprenda, ensine lelamedam le'atzmo, traduzindo ao pé da letra, ensinar a ele mesmo, quer dizer, assimilar. Se ele percebe o que nós estamos entendendo agora, mais uma coisa importante, onde a pessoa tem que se conhecer. Prova é que o Rambam diz, se ele percebe que sua natureza tende para um desses extremos, ou muchan le'ahat mehem, ou não tende, mas tem uma certa preparação para isso, ou ele assimilou alguma conduta e ele já está nessa conduta um bom tempo, não se largue, não abandone a sua pessoa, procure trazer a sua pessoa de volta para o caminho desejado. Esse caminho correto chama ele o Rambam Derech HaTovim, o caminho das boas pessoas. Veia Derech HaYishara, e ela é o caminho correto. Quer dizer, o Rambam aqui de uma forma global, sem entrar em detalhes, disse que nem um nem outro extremo é bom. E caso a pessoa tenha adquirido um dos extremos, ele tem que fazer um trabalho sobre sua pessoa, não importa por que ele chegou nisso, ou porque a sua natureza tem tendência para isso, ou menos do que isso, existe dentro de si um compartimento que tende para isso, não é totalmente a natureza da pessoa, porque ele disse duas coisas, ele disse que o teva da pessoa, a natureza tende para isso, ou muchan lahat, não é natureza, mas existe uma certa preparação para a pessoa ir para este caminho. Ou, diz o Rambam, não é nem um nem outro, ele acabou assimilando isso de outros. Ele tem que fazer um trabalho agora para ele trazer a sua pessoa, yahzir atzmo lemutav, devolver a sua pessoa para o lado positivo. Veyelech bederech hatovim, o Rambam chama isso para ele agora seguir o caminho das boas pessoas. Vocês estão dizendo que é o caminho certo, é o caminho certo, mas quando a gente fala Derech Tovim, é mais do que o caminho certo. Por quê? Por quê? Porque cada um pode achar que o caminho dele é certo. Pergunta se o caminho dele é tov, se o caminho dele é bom. Então o Rambam não quer que a gente vá no caminho certo, porque o certo depende da pessoa. Ele acha que depende dele, ele acha que ele está fazendo é o que está mais certo. O Rambam diz, não é o que você acha se está certo ou não. O correto é Derech HaTovim, veja o caminho das boas pessoas, e esse é o caminho que você deve acompanhar. Vocês viram que nós agora não entramos praticamente em nenhum detalhe. Tem nesses 7 capítulos 11 mitzvot, lembram? Que era E vocês, quando eu li, eu podia nem ter lido, porque quando eu li as 11 mitzvot, todo mundo fez uma cara, mas nós só estamos há alguns anos falando sobre isso.
Agora, essa definição, nós não falamos sobre ela ainda. Essa é uma definição totalmente especial do Rambam, onde nos abre um leque de podemos entender, pelo menos, que existem outras mentalidades que não sejam as nossas. Não é todo mundo obrigado a pensar como nós. Existem vários motivos por que a pessoa é assim, ou porque a pessoa é assim, ou coisa do gênero. Ou, como disseram antes, a própria vida pode ter levado a pessoa para certas situações, mas isso não quer dizer que se a vida levou ele para uma situação negativa, se ele não tem que dar um retorno, certo? Quando o retorno tem que ser o mais rápido possível. Retorno a 500 metros. É mais fácil. Se você perder o retorno de 500 metros, retorno a 10 quilômetros. É muito mais longe. Então, se a pessoa está ciente que ele foi levado, não importa por quem, pela sociedade, pelos amigos, pela própria vida, como vocês acabaram de dizer, de repente ele para pensar e diz, olha, retorno até quando eu estou indo na estrada, eu perdi uma entrada, de repente me falam, olha, retorno a tantos, mas saiba você que você perde o primeiro, perde o segundo, fica mais longe o retorno, então procura voltar. E este caminho que nós estamos falando, nós vamos defini-lo de agora em diante, Derech Hatovim, não o caminho certo, porque o caminho certo dá para interpretar. Eu acho que o caminho certo é esse, a senhora acha que é esse, a outra acha que é esse. O Rambam faz questão de chamar isso de Derech Hatovim. Muito bem. Você tem que tentar procurar sempre ser amigo de gente boa. Depois que ele escreve Ve'elech bederech hatovim, aí ele escreve Ve'ya derech haishara. Qual é o caminho certo? Qual é o caminho correto? É dos Tovim. O Rambam não está repetindo Tovim e também Derech Yeshara. Ele não escreveu diretamente Derech Yeshara, o caminho certo. Porque certo, tem opiniões o que é certo. Nem sempre as opiniões, a nossa cabeça funciona de acordo com o que a Torá quer. Mas quando ele te escreve Derech HaTovim, o caminho dos bons, saiba você que se você não sabia até hoje, o caminho dos bons, esse é o caminho certo. Eu fui claro? Sim, é evidente, certo? Pois não. Eu estou ouvindo. Ele usa Yeshara, quer dizer, além de ser o certo, ele é reto também. O certo, ele é reto. Mas não é só Nahon, né? A palavra que ele usa, eu acho que é... Yashar, sim, pois não. Seria a extremidade da bondade. Ele ainda não nos disse qual é o caminho que nós temos que escolher. Isso ele vai definir. Todos os exemplos que ele citou, ele apenas falou no parágrafo anterior que nem um extremo nem outro é correto. Depois ele vai entrar em detalhes sobre cada exemplo que ele citou. Halakha Dalet. Haderech Haishara, o caminho correto, depois que a gente sabe que o caminho correto é o caminho dos bons, ele vai dizer para nós qual é o caminho Yashar. Himida Beinonit, não é nem um extremo e nem outro extremo. שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם. והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות, ריחוק שווה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. Diz o Rambam, qual é o caminho correto? Não é nem esse extremo, nem esse extremo, é o caminho do meio. Que é distante de 1 a 10, distante 5 deste e distante 5 deste. לפיכך, ציוו חכמים הראשונים, ordenaram os nossos sábios, Sheye Adam Sham Deotav Tamid, que a pessoa avalie seu temperamento constantemente. Me permitam um minuto. Tem um passuco no Teirim que diz Vesam derech ar'enu beyesha elokim. Diz o David Amelech, Vesam derech, esse que coloca um caminho certo,
Samderech Arenu, eu vou mostrar para ele, Yeisha Elokim, a salvação de Hashem. Vieram Chachamim no Talmud e disseram, não leia Vesamderech, leia Veshamderech. O que é Sham? Sham é avaliar. E dizem Chachamim, Kol Hasham Orchotav Ba'olam Hazeh, vou explicar, não se preocupem. Kol Hasham Orchotav Ba'olam Hazeh, Zoche Veroe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Todo este, maravilhosa, não só coisa, maravilhosa. Vesham Derech Arenu, Kol Hasham Deotav Ba'olam Hazeh, este que o tempo todo está avaliando sua conduta. Quem? Kol Hasham Orchotav, Orchotav é seus caminhos, Orchotav. Zoche Veroe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Ele vai presenciar a salvação de Hashem. A pessoa está num aperto, está numa dificuldade. O que ele precisa fazer? Vesham derech. Ele tem que ir. A palavra sham vem da palavra shuma, avaliação. Por exemplo, um sujeito que sabe avaliar obras de arte, sabe avaliar antiguidades, sabe avaliar joias. Então, a gente chama ele para fazer o quê? Lashum. Toda pessoa, dizem o nosso Chachamim, precisa constantemente avaliar sua conduta. Não, eu estou assim, tá bom assim. Eu estou sossegado, não tem problema. Porque toda vez que a pessoa vai avaliar o seu temperamento, ele pode começar a ver que tem coisas. E ele prefere, estão vendo isso aqui? Tampar. Ele prefere deixar quieto. Um ser humano não gosta, a natureza não gosta de mudanças. Vê dificuldades nas mudanças. As mudanças fazem uma reviravolta na pessoa. Mas agora depois de tantos anos, vou mudar o meu comportamento. Depois de tantos anos eu vou passar a pensar diferente. Depois de tantos anos eu vou começar a me comportar diferente. Até o último minuto da vida. Essa é a nossa obrigação. Por isso diz o Rambam, Lefichach, por isso, já que os temperamentos são diferentes, e nós somos obrigados a seguirmos um temperamento dos tovim, das pessoas boas, e um derech yeshará, e um caminho reto. Por isso, Chachamim nos ordenaram, Sheye Adam Sham Deotav Tamid, avalie sua conduta, seu temperamento, suas ideias, sempre. Como, dona Rita? O Meshaer Otam, e ele avalia elas, o Mechaver Otam Bederech HaEmtzait, e colocá-las agora no caminho do meio. Nem este extremo, nem aquele extremo. Não esqueçam que eu lhes disse que existem duas exceções: o nervosismo e o orgulho, que não tem meio termo. Aí o Rambam vai nos dizer que temos que ir para o extremo. Kedei sheyesh shalem begufo. Diz o Rambam, por que precisa avaliar constantemente o nosso temperamento e a nossa conduta? Diz o Rambam, Kedei sheyesh shalem begufo, que o sujeito seja um sujeito íntegro, um sujeito completo. E agora ele começa dizendo como. Keitzad lo yebal hema noach lichos. Não deve ser um sujeito fácil de ficar. Isso é certeza que é negativo. Velo kamet sheno margish, e não como um sujeito que não tem sensibilidade nenhuma. Ela beinoni. Vocês viram? Não disse o Rambam que ele tem que ficar nervoso. Ele disse que ele não pode ser insensível. Lo yichas ela al davar gadol sheraui lichos alav. Daqui a pouco vocês vão ver que aparentemente o Rambam se contradiz, mas os que explicam o Rambam, nós vamos depois explicar isso, mostram para nós que não existe contradição.
Só deve ficar nervoso sobre uma coisa muito grande que mereceria ficar nervoso. Eu vou voltar para isso. Para que não se faça isso uma outra vez. Os nossos Chachamim dizem que todo este que é Chacham, sujeito sábio, e ele coes e ele fica nervoso, Chochmato mistaleket mimenu, sua sabedoria sai dele. E agora nós ficamos surpresos em saber que o exemplo é nada mais, nada menos do que Moshe Rabbeinu. Que o quê? Hashem falou para Moshe Rabbeinu antes de ele falecer, para ele mandar pessoas para a guerra, para fazerem guerra com Midian, e que matassem todo mundo de Midian. Porque Midian foi o povo que levou a Israel para o pecado, e acabaram morrendo numa epidemia 24 mil pessoas. Hashem disse, antes de você morrer, Nekom nikmat Israel miyad Midianim. Vingue-se dos Midianim antes de você morrer. Kadosh Baruch Hu condicionou a morte de Moshe Rabbeinu a esta vingança. Moshe Rabbeinu em seguida, Ehaletzu meitchem anashim la milchama. Falou para eles, em seguida vão para a guerra. Podia esperar mais um ano, mais 2 anos, porque ele sabia que depois da guerra ele vai morrer. Mas Moshe Rabbeinu acata o que Hashem ordena. Mandou as pessoas para a guerra, as pessoas foram para a guerra, tinham que matar todo mundo, não mataram todo mundo. Quando eles voltam, de repente Moshe Rabbeinu diz, que é isso, porque vocês não... Ficou nervoso, e olhem, ele ficou nervoso a priori por justa causa. Ele ficou nervoso por uma causa religiosa, não é? Não só uma justa causa, mas como uma causa religiosa. Daqui nós vemos que nem mesmo por causa de uma justa causa e por causa de uma causa religiosa é correto ficar nervoso. E Moshe Rabbeinu precisou agora ensinar o povo o que eles fazem com os despojos de guerra. Eles trouxeram panelas, trouxeram da guerra espetos, tudo que os Midianim usavam, e usavam com tarefa. Como vai cacherizar tudo isso? Moshe Rabbeinu é que tem que ensinar o povo. De repente quem levanta e começa a falar é Elazar, sobrinho de Moshe Rabbeinu, era aluno dele. Sobrinho, filho do Aharon, irmão, aluno de Moshe Rabbeinu. E Chachamim dizem que daqui tem uma prova de que o sujeito é sábio, e ele fica nervoso, ele esquece o que ele aprendeu. O Rambam aqui está nos dizendo, por enquanto, para o sujeito não ser insensível, não sentir nada, e só ficar nervoso sobre alguma coisa que justifica uma vez em tanto tempo. Vechen, lo yit'ave ela ledvarim shaguf tzarich lahem. Diz o Rambam, a pessoa só deve ambicionar as coisas que de fato o corpo precisa. Querer coisas que não dá para sobreviver sem elas. Isso não é proibido. Isso é correto. Esse é o caminho do meio. Sheneemar, como disse Shlomo HaMelech, Tzadik ochel lesova nafsho. O tzadik come para poder se satisfazer. Come é uma expressão. Se veste, passeia, dorme, come. Tudo isto é necessidades físicas. Agora, o quanto é isso? Isso também não pode ser um extremo. Eu quero tudo, quero mais, etc, etc. Não. Tzadik ochel lesova nafsho. Ochel é uma expressão de comer, mas não só comer. Tudo que, na verdade, a vida material e a vida física. Aí vem o Rambam de novo e nos diz,
é necessário que a pessoa sempre avalie sua conduta. וכן, לא יעמל בעסקו, אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה. Agora diz o Rambam, e o trabalho? Quanto a pessoa tem que ser dedicada para o seu trabalho? Para aquilo que é necessário para ele. Momentaneamente. Não precisa estar pensando daqui 20 anos. Kenyan Shenemar, Tov me'at la tzadik. De novo, agora é David Amelech. Tov me'at la tzadik. É bom para o tzadik uma porção pouca. Velo ikpot siyado beyoter. Agora diz o Rambam, não deve ser avarento ao extremo. Velo yefazer mamono. E não deve também esbanjar seu dinheiro. Ela noten tzedakah kefi masat yado. Ele vai dar tzedakah de acordo com a sua possibilidade. O malve karaui le mishet tzarich. E ele empresta para quem precisa, de acordo com o que ele pode. Só que não empresta, nós temos que acrescentar uma coisa muito importante. Não se empresta para quem não pode devolver. Vem uma pessoa, talvez nem dar. Tzedakah é uma coisa. Emprestar é gemilut hesed, é uma grande mitzvah. Muitas vezes a pessoa está apertada, ele precisa de um empréstimo. Mas de repente ele vem pedir um empréstimo que eu avalio que vai levar 200 anos para ele devolver. Então eu estou fazendo um favor com ele? Não. Por quê? Sofrimento. Porque na verdade eu estou emprestando para ele e ele não vai devolver. Porque ele não tem de onde devolver. Ele não tem bens. Ele não tem imóveis. Sim? E de onde que ele vai pagar tamanho empréstimo que ele pegou? Quando é uma coisa que a pessoa está em condições de devolver, é mitzvah emprestar. Mas quando é um volume que eu imagino que essa pessoa não tem de onde devolver, como que eu estou emprestando para ele? Eu estou colocando ele numa situação que talvez ele não vai conseguir. Eu quero fazer um favor com ele, esse problema é meu. Velo yemeholel vesohek, velo atzev veonen. Agora do Rambam, já citou isso antes, não ser um sujeito de gargalhada o tempo todo, e também não ser um sujeito tristonho o tempo todo. Ela sameach kol yamav benahat, ter uma alegria tranquila, positiva, besever panim yafot, e com o semblante sorridente. Esse é o caminho intermediário dessas características de não ser um sujeito, desculpem a palavra, não ser um bobo alegre, certo? E não ser um sujeito tristonho. Encontrar um equilíbrio entre essas duas situações, porque estar sameach, estar alegre, é uma obrigação. Nos Yamim Tovim um pouco mais. Mas a vida de uma forma geral exige que a gente esteja sameach. E principalmente, besever panim yafot, com o rosto, com o semblante alegre, sorridente. Vechen sh'ar de'otav. Diz o Rambam, eu já te dei um exemplo, e você, alguns exemplos. E você agora vai avaliar a sua conduta em todas as outras mentalidades, para que você sempre encontre o meio caminho, o equilíbrio. Vezu derech, vederech zu, hi derech hachachamim. O Rambam diz, olha, eu te falei antes de derech hatovim, te falei do caminho dos bons, te falei do derech yeshará, caminho correto. Estou lhe dizendo agora que se você conseguir chegar aqui, saiba você que esse é o derech dos hachamim. Normalmente uma pessoa chacham é uma pessoa controlada. Um sábio, um inteligente é um cara controlado. Nahon, é possível que de vez em quando a pessoa saiu fora de si. Não. Todo mundo tem um momento de... mas normalmente um sujeito inteligente, um sujeito que tem equilíbrio. Ele não gasta o que ele não tem. Ele não segura muito. Porque senão ele não está vivendo da forma adequada.
ele encontra o equilíbrio em toda a sua conduta. Alguma pergunta? Rabino, a palavra Hakam, sem ser rabino, é sábio? Sim, sim, sim. Não tem nada a ver com Rabino Hakam. Hakam é um sujeito sábio. Só que um sujeito que é Talmid Hakam, então chamam ele. Rabino, para a gente se avaliar, a gente precisa conhecer os parâmetros corretos. Como a gente vai se avaliar se a gente é influenciado pelas nossas próprias... A gente tem as próprias... Interesses. os nossos interesses. Chama-se isso em hebrito, claro, negiot. Os negiot. Então, o que eu vou ter para o parâmetro correto? E ele tem, além de talvez estudar no SAR alguma vez, mas teria que se adequar com a comunidade que a gente vive, com o tempo que a gente vive. Não necessariamente. Eu não preciso. Tem que conhecer tudo isso. Eu não preciso fazer tudo que todo mundo faz. Eu preciso saber. Eu tenho ciúmes, eu tenho que controlar esse ciúme. Não é porque todo mundo faz isso, eu também tenho que fazer. E justamente por isso que essa é a intenção de nós estudarmos esses parágrafos aqui, que o Rambam vai nos abrir um pouco o leque. E ele já falou que tem coisas que são da natureza da pessoa, tem coisas que são influências exteriores. Por isso, é necessário o tempo todo a pessoa estar avaliando, certo? Por exemplo, todo mundo tem que ter um orçamento familiar. Sem orçamento familiar, a pessoa pode gastar. Depois ele ganha não sei quanto. Não sobrou nada. Como não sobrou nada? Por que não sobrou nada? Aonde que foi? Tem que ter uma avaliação, certo? O ser humano não acha que tem sempre razão? Sim. Ele acha. Então Sim. ele vai melhorar. E por isso que nós estamos estudando isso. E nós falamos hoje uma coisa muito importante, que Kol Hasham Orhotav Ba'olam Hazeh Zoche Veroe Bishuato Shel HaKadosh Baruch Hu. Não é simples. Todo este que avalia sua conduta Ba'olam Hazeh, ele Zoche Veroe Bishuato Shel Hashem, ele vai ver a salvação de Hashem. De repente o cara vê tudo escuro. Diz: vamos para tudo. Para tudo. Vamos começar a pensar. Vamos começar a avaliar. Está certo isso? Está certo aquilo? É assim que tem que fazer? Quando a pessoa conseguir para o caminho dos Tovim, para o caminho Yashar, Hashem diz para ele: você está pesando as coisas? Você está dosando as coisas? Você está usando a inteligência que eu te dei? Então agora eu vou te ajudar. Porque a gente é um pouco imparcial, né? Quando a gente está julgando a gente. Mas nós estamos estudando isso justamente para a gente sair dessa imparcialidade. Então, mas ele vai dar os parâmetros? Sim, Bevadai, ele já começou a dar os parâmetros, vocês perceberam? Porque só a gente fala, a gente tem que se avaliar, a gente tem que se avaliar, mas a gente tem que saber Sim. onde começar. Deixa eu lhes dizer, eu vou responder para você e para ela uma coisa muito importante. Shlomo HaMelech diz: Yishma Hacham veYosef Lekach. Pessoa inteligente ouve. A gente hoje quer tudo mastigado. Sim? Mas não é isso que Shlomo HaMelech entende. Shlomo diz: não. Yishma Hacham, dê mais ou menos os parâmetros para o Hacham. Estou falando parâmetros por causa do nosso assunto. veYosef Lekach. E se ele é inteligente, ele vai próprio deduzir. Então o Rambam não vai conseguir mastigar para nós, cada um de nós em particular, como deve ser a nossa conduta. Mas os parâmetros, de uma forma geral, ele vai sim colocar. O que vai caber? Vai caber a gente trabalhar. Bom dia.